Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para você. Hoje é dia 20 de novembro e nós podemos dizer como salmista, este é o dia que o Senhor fez para nós, que seja dia de alegria e de felicidades. Bom, dia 20 de novembro é um dia muito significante para todos nós brasileiros. Primeiro porque hoje, especialmente 20 de novembro de 2022, é o dia de Cristo Rei. A Igreja Católica encerra o ano litúrgico hoje, com a festa de Cristo Rei. O dia em que nós proclamamos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas também hoje, para a nação brasileira, é uma data especial porque nós celebramos o Dia da Consciência Negra, né? Então a população brasileira, na sua mais de 50%, da população brasileira é formada por pessoas que se consideram pardas ou negros ou pretos. Não é? Então a nossa população é formada em sua maioria pela cor, né, pela raça negra. Então eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. Mas por que celebrar o Dia da Consciência Negra se a nossa sociedade é 50% branca e 50% negra? Por que nós não celebramos então o Dia da Consciência Branca? Primeiro, porque nos 500 anos de história do Brasil, desde que os portugueses aqui chegaram e invadiram essas terras, não é? Trouxeram lá da Europa os brancos que assumiram, que conquistaram essas terras. E aqui foram estabelecendo, né, implantando a cultura branca. Então, toda a nação foi dividida, né, foi compartilhada com coronéis, com pessoas que formando uma espécie de governos, não é? Então, a elite dominante desta nação, desde o descobrimento até os dias atuais, é a elite branca, aqueles que têm o poder na mão, a elite econômica, não é? Então, por que a consciência negra? Porque por mais de 300 anos a nação brasileira produziu a riqueza, produziu o progresso econômico a partir do trabalho da mão de obra escrava. Negros foram trazidos da África como escravos para trabalhar aqui, para produzir riqueza aqui, como escravos, sem nenhum direito. Então, por que consciência negra? Porque a partir da luta de Zumbi, não é? Zumbi foi um grande líder que lutou pela liberdade, pela libertação dos escravos. Então, em 1888, dia 13 de maio, a princesa Isabel, depois de que o Brasil já vinha sofrendo muitas pressões internacionais, porque o Brasil foi a última nação a acabar com o regime de escravidão. Então, a princesa Isabel, do dia 13 de maio de 1888, assina a Lei Áurea, né, abolindo a escravidão. Mas, desde 1888 até os dias atuais, existe ainda muito preconceito, muita discriminação racial. Os negros não têm os mesmos direitos e os mesmos acessos que os brancos, não é? Então basta a gente olhar na nossa sociedade quantos delegados negros, quantos advogados negros, quantos juízes, quantos promotores, quantos desembargadores, quantos governadores, presidentes negros nós tivemos ou temos na sociedade atual. Quantos médicos, até mesmo quantos padres, não é? Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, as grandes empresas, os gerentes, aqueles que têm os cargos mais elevados dentro de uma hierarquia, são ocupados por brancos. Então, o Dia da Consciência Negra é para nos lembrar que nós ainda estamos no processo de gritar pela liberdade e pela igualdade de direitos. Então, eu quero parabenizar. Eu sou grato a Deus por fazer parte dessa história, né? Eu sou também de origem negra e sou muito feliz
porque não me sinto melhor e nem pior do que aqueles que não são. Somos todos filhos de Deus, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Por isso, hoje é um dia de pensar, de lutar pela liberdade, mas pela liberdade e igualdade de filhos de Deus. Esse foi o grito que foi dado lá na França, quando houve a Revolução Francesa. Liberté, fraternité, égalité. Liberdade, fraternidade e igualdade. Eu estou vendo aí muitas mobilizações pedindo intervenção federal, pedindo a ditadura, dizendo que querem liberdade. Mas nós vamos lutar por liberdade. Tenha um bom dia e abençoado na paz do Senhor. Feliz dia de todos nós. Feliz dia do povo brasileiro.